A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, aqui da Comunidade Cristã no Brasil, conhecido também como Nova CCB, né? Também faço parte do trabalho de resgate, né? Trabalho esse que tem o objetivo de ajudar nossos irmãos a se reunir de novo como igreja, né? Então você que estiver afastado, você que por um motivo ou outro não está na reunião cristã, venha fazer parte desse trabalho do projeto Resgate da Nova CCB e você será bem recebido no grato amor do Senhor Jesus. E também hoje, todos os domingos, temos culto ali em Cotia, no bairro Oliveira, com atendimento do nosso irmão Sião Donizete, né? Quero deixar aqui também um aviso, você que quer ouvir louvores da Rádio Comunidade Cristã no Brasil, baixe o aplicativo Radionet, se inscreva na pesquisa Rádio Comunidade Cristã no Brasil, aí vai aparecer o nosso aplicativo e você clica em favoritos, né? Assim que você quiser ouvir outra rádio também, esse aplicativo serve para todas as rádios, AM, FM, web rádio, toda aí. A nossa rádio está cadastrada no aplicativo Radionet. Aproveitando aqui, esse momento aqui, queria falar sobre o poder do Espírito Santo, que a Bíblia afirma que é o poder de Deus, né? Então, meu irmão, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele foi uma promessa de Jesus, né? Ele é o poder de Deus, o Espírito Santo é o poder de Deus, e ele faz parte, junto com Jesus e com Deus, formando ali, Deus verdadeiro, porque o Espírito Santo também é Deus, irmão. Então o Espírito Santo, irmão, ele tem aparecido, irmão, em várias partes das Escrituras Sagradas. Se você observar, vem a referência sobre o Espírito Santo, e como sempre ser através de quem pela Escritura, né? Através de seu grande poder e obras são manifestas. A Escritura relata isso. O seu poder foi visto, irmão, vamos dizer, mais ou menos pela primeira vez no ato da criação, pois pelo seu poder que o mundo passou a existir. Vamos ver se isso é verdadeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então aqui ele se fala que ele é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele também habitou, irmão, no homem do Antigo Testamento. Você sabia que o homem que vai realizar a vontade de Deus, alguns tinham o Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus, pois, diz uma parte, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, né? A unção de Davi, né? E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então o homem de Deus, ele foi. E é manifesto o Espírito de Deus também, irmão. Ele se apossou de Davi, né? Como está falando aqui o profeta Samuel. Ele também, em Êxodo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, né? E todo o artifício para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. Então a gente vê o Espírito de Deus trabalhando no Antigo Testamento, né? Na Antiga Aliança, o Espírito de Deus sempre esteve presente, né? E por que eu estou falando na Antiga Aliança? Porque esse Espírito de Deus, irmão, ele foi manifesto no Novo Testamento na graça de Cristo, né?
Então tem outras passagens, quando ele cita também no caso de Sansão, ó. Em Sansão está assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ofendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada em sua mão, porém nem o seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então o Espírito do Senhor, ele sempre trabalhou, né? Ele trabalhou grandemente na vida aqui de Sansão. Eu vou ler mais um pouquinho para os irmãos ver que o Espírito de Deus, ele sempre teve, desde do começo, né? E desceu e falou daquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. Aqui está falando o caso já da Lira, mas esse homem tinha o Espírito de Deus, irmão. E para que esse Espírito de Deus, irmão, permaneça em mim, em você, nós temos que estar na obediência, irmão, né? Temos que estar de acordo com a palavra de Deus, né? Então, durante o ministério de Jesus, por exemplo, irmão, o Espírito Santo está lá, escrito em Lucas, quer ver, ó? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, aqui mostra que o Espírito de Deus sempre esteve presente, né? E Jesus também era cheio do Espírito de Deus. Depois de Jesus ter subido ao céu, o Espírito equipou os apóstolos a realizar também milagres, obras, maravilha. Então, meu irmão, a igreja do Senhor, né? Ela se reuniu e houve um evento chamado evento de Pentecoste, né? E ali obras de maravilha aconteceu, porque veio a presença do Senhor através do seu Espírito, e muitos falaram em novos idiomas das grandezas de Deus. Em Atos 3, versículo 1 ao 7, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo, e a hora era a 9, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada de Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e a João, né, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E ali a gente vê as palavras de Pedro, né? Quando aqui ele pediu a esmola, né? Diz assim: pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pelas mãos direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Então é nesse sentido, irmão, que vem a ação do Espírito Santo. Ele vem trabalhando desde o princípio, desde a criação. O Espírito de Deus não nos abandonou, porque Jesus, quando diz lá em 14 de João, fala assim: vou ao Pai preparar lugar, e se eu não for, ele não virá, mas se eu for, mandarei o outro, o Consolador, no Espírito de verdade, que estará conosco. Então a igreja é uma igreja que tem o Espírito Santo, é uma igreja de milagre, é uma igreja de fé, é uma igreja que tem a coragem de falar das grandezas do Senhor, é uma igreja que vai sobreviver, vai permanecer, porque todos que depositam a fé, irmão, em Jesus Cristo são imediatamente habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você creu no Senhor Jesus, quando você anunciaram Cristo, que você creu do fundo do seu coração, o Espírito Santo está em você. Porque lá em Romanos 8, onde diz assim: esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então você habita o Espírito de Deus no seu coração. Hoje você é o templo de Deus, a habitação de Deus, o Espírito de Deus. É uma pequena fração mínima de Deus em nós. E olha o poder que ele tem, olha as maravilhas que o Espírito Santo proporciona na vida do crente, do cristão.
né? Então muitos se acham pequenos. Ah, eu sou tão pequenininho, irmão. Se você soubesse a força que você tem, irmã, a força que você tem, obras, maravilhas aconteceria. É que a igreja não vem com fé, ela não se reveste do poder de Deus através do Espírito Santo. E muitos se acham fracos, mas mais forte o que está contigo, irmão. Mais forte o que está no teu coração, que é o Espírito Santo, né? E diz ali em Atos 1:8: mas receberei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e todos os confins da terra. E além disso, você é testemunha de Jesus Cristo. Alguns batem nas portas de sua casa e falam: somos testemunha de Jeová. E hoje o Senhor, através nessa passagem, lhe afirma que hoje você é testemunha de Jesus Cristo, porque o Senhor está no teu coração, né? Pois lá no Evangelho, no livro de Atos, irmão, os apóstolos, vamos dizer assim, tinham uma grande comissão, né? Uma missão dada por Jesus aos seus discípulos, que é de pregar o Evangelho. E para que ele fosse pregar o Evangelho, é necessário que o Espírito Santo tomasse aquelas pessoas, para que o Evangelho do Senhor seja propagado. Sem ele não tem prosperação. Não adianta você pegar um irmão, mostrar a Bíblia de capa a capa. Sem o Espírito Santo, irmão, a obra não acontece, não transforma, porque o Espírito Santo ele tem várias funções no meio da igreja, né? Tem várias funções que o Espírito Santo ele vamos dizer assim, ele age no meio da igreja de Cristo. E uma das funções, irmão, é converter a pessoa e convencer também que é verdadeira a palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele tem, né, várias funções na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. Porque é maravilhoso o agir do Espírito Santo, e muitas pessoas não dão lugar ao Espírito Santo. Obras maravilhas não acontecem na sua vida porque você não dá lugar ao Espírito Santo, você não crê no poder dele em sua vida, né? Então todo o trabalho que é feito, que é ministrado com o operar do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, a igreja tem poder, né? A igreja ela prospera, a igreja cresce, a igreja é transformada, né? A igreja tem sinais de prodígio e de maravilha. Por quê? Porque deu lugar ao Espírito Santo, né? Então esse é o poder do Espírito Santo, né? Você que está aí me ouvindo, achando que você é fraquinho, mas com o Espírito Santo você é mais que forte, meu irmão. O Espírito Santo está na sua vida, né? Então ele tem uma função fundamental em minha vida, na sua vida, o Espírito Santo. Então algumas pessoas aí acham que o Espírito Santo já não está mais aqui, porque não vê mais maravilhas, não vê mais milagre, né? Então eu quero falar para você, obras de maravilha estão acontecendo em vários lugares, em várias situações, porque ainda tem pessoas que dão lugar ao Espírito Santo. Então vamos ver as funções do Espírito Santo, vamos ver qual as funções que ele tem. É importante a gente conhecer, saber a função do Espírito Santo na vida da igreja, na sua vida, na minha vida, né? Oração sem o Espírito Santo não é oração, né? Porque ele tem várias funções, né, que nos usa. Então vamos ver essa parte aqui. Funções do Espírito Santo. Qual o papel dele hoje, né? O que ele faz também? É o mesmo papel que ele fazia no passado, irmão. Ele não mudou. O Senhor é ontem, já eternamente, é sempre o mesmo, né? Então a função do Espírito Santo, a função é de nos convencer, né, do pecado, né, para poder gerar nós fé, porque se não for assim, não tem como a gente prosperar, da justiça,
para o poder de Deus voltar ao seu lugar. Está lá em Hebreus 1:3, do juízo para consumar sua obra de vitória sobre o príncipe das trevas. Né? Então, essa é uma das funções do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem nos convencer do castigo de Deus também. Por isso que as pessoas se convertem. Sem ele não tem conversão. Sem ele não tem transformação. Sem ele não tem regeneração. Sem ele não tem a palavra de Deus. Se o seu pregador, se o seu pastor, se o seu ancião, ele for pregar uma palavra e ele não tiver, né, em comunhão com o Espírito Santo, não é a palavra de Deus. É o conhecimento dele, ou ele pode até falar de Deus, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus vem quando o homem dá lugar ao Espírito Santo no seu ministério, na sua oração, no seu estudo bíblico. Tem estudo bíblico, irmão, que não tem o Espírito Santo. Muitas vezes o irmão fala, irmão, você não faz um curso teológico. Mas, irmão, quem vai me ensinar ali a teologia? Alguém que está com o coração voltado para Cristo, ou alguém que já está voltado para o mundo, para o pecado, e vai apenas ensinar letras, né, sem viver aquilo mais? Porque para ensinar a palavra, para aprender, eu entendo que a pessoa tem que estar ligada com o Senhor. Tem que ter aliança com o Senhor. Tem que estar firme no Senhor. E se não estiver firme no Senhor, eu não recebo esse estudo. Ainda que ele tenha muita sabedoria, não recebo. Porque Satanás tinha muita sabedoria também. Satanás mostrava o capítulo e o versículo. Ele dizia, também está escrito, né? Está com fome, transforma sua pedra em pães, né? Satire desse precipício, porque eu estou usando a ordem a respeito, assim por diante. Então, um dos maiores conhecedores da Escritura é aquele lá, porque ele sabe ela de cor, né? Sabe de Gênesis, Apocalipse, conhece tudo, mas não vive o Evangelho, não vive as Escrituras, não crê mais, ou seja, não tem mais no seu coração, apenas conhece. Muitas pessoas